Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que a nossa aula de hoje é uma aula voltada para a terceira etapa do ensino médio do primeiro semestre, módulo 1, unidade 3. A temática da aula é desigualdade social. Eu trouxe uma imagem, para vocês, para tentar, para que vocês possam visualizarem, e verem a questão dessa desigualdade, De um lado você vê toda a questão de pessoas que têm uma condição financeira melhor e de outra pessoas que têm uma certa dificuldade financeira. Então essa imagem ela tenta retratar essa desigualdade social. A desigualdade social é o quê? É o fenômeno em que ocorre a diferenciação entre pessoas no contexto de uma mesma sociedade, colocando alguns indivíduos em condições extremamente mais vantajosas que outros. Ela manifesta em todos os aspectos, cultura, cotidiano e política, espaço geográfico e muitos outros. Mas é no plano econômico a sua face. Em relação à questão da desigualdade social, nossos alunos e nossas alunas do EJA, uma das questões importantes de se entender é que as desigualdades sociais elas são ocasionadas justamente por todo um fator político e econômico. Primeiramente, o sistema capitalista, ele permite, um dos objetivos do sistema capitalista é justamente a obtenção de lucro, a arrecadação de dinheiro. Então, no sistema capitalista, o lucro é um dos objetivos. E um dos fatores do sistema capitalista é a questão da desigualdade social, em que há grupos de pessoas que detêm uma condição financeira melhor do que outro grupo de pessoas. E justamente isso em relação à questão do salário, em relação da questão da qualidade de vida. Então, da mesma forma que existem pessoas que têm uma qualidade de vida melhor, até no sentido até de alimentação, de trabalho, de modo de vida, tem pessoas que têm uma qualidade de vida justamente diferente. Em que não há alimentos, não há os salários mais baixos e também uma precarização do modo de vida. Então, a desigualdade social é justamente isso, essa diferenciação entre pessoas na sociedade, onde há grupos de pessoas que têm uma estabilidade financeira maior do que grupo de pessoas que têm um outro tipo de estabilidade financeira. Então, essa diferenciação da estabilidade financeira ocorre justamente devido à questão das relações da sociedade e o que nós conhecemos também como desigualdade social. Vamos dar continuidade. A questão também dos inúmeros dados, estudos apontam que a desigualdade social e econômica cresce também em todo o mundo. Dados do PNUD, Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, revelam que 1%, no caso dos países mais ricos, detém 40% dos bens globais. E um relatório da ONG demonstra o quê? Que 85 pessoas mais ricas do mundo possuem uma renda equivalente a 3,5 bilhões de pessoas mais pobres. Então, são dados que nós conseguimos entender, a partir desses dados, essa variação econômica, essa variação justamente da desigualdade social. Enquanto pessoas recebem um salário elevado, tem um valor, um poder aquisitivo maior, outras pessoas têm um poder aquisitivo bem menor. Então, tudo isso a gente consegue perceber essa diferenciação e essa diversidade de valores, de aspectos e também relacionados ao modo de vida das pessoas. Pessoas que ganham salários mais baixos e pessoas que ganham salários mais altos. Então, tudo isso é justamente essa variação financeira. Vamos dar continuidade.
diante desse panorama, o que nós conseguimos entender? É que a grande questão é que, dentre das construções das civilizações durante o período neolítico, né, quando as sociedades passaram a viver excedentes e produziram o quê? As diferenças sociais começaram a surgir. Então, o que a gente entende? Né, quando surge, né, o que causa a chamada desigualdade social? Então, a desigualdade social, ela é histórica. Né? Então, sim, ela ocorre, né, historicamente, se fortaleceu a partir do período de consolidação do capitalismo, né? Mas ela é histórica, né? Então, assim, há essa diversidade, há essa mudança, essa alteração do modo de vida das pessoas, das comunidades, principalmente em relação a questão da estrutura, né? A estrutura da pessoa na sociedade, né? Onde que a pessoa vive, o alimento que a pessoa tem. Então, sim, são todos elementos que levam ao que nós chamamos de diversidade, né? E o que nós chamamos também dessa mudança, né? Relacionada à questão social e principalmente à questão econômica. Vamos dar continuidade? Então, que causa a chamada desigualdade social. O quê? Vamos lá, há uma chamada intensificação da pobreza e da falta também de quê? De equidade nas condições oferecidas, né, para diferentes indivíduos possam conduzir, né, a sua sobrevivência. Então, é nítido que nós percebemos a questão da pobreza, né? Rousseau, né, afirmava, por exemplo, que a desigualdade é um fenômeno que tende a sempre se intensificar no contexto social. Então, principalmente, uma das questões relacionadas à desigualdade social é a questão da pobreza, né? A presença da pobreza, em que existem grupos que há uma certa pobreza, né, em que falta alimentos, em que não tem condições financeiras, em que passa certas dificuldades, né, e Rousseau, ele vem afirmar que esse contexto inteiro, né, essa história da desigualdade social, ela envolve um contexto social, né, envolve um contexto da sociedade, o contexto das pessoas nessa dinâmica social. Vamos dar continuidade? As famílias mais pobres, eles possuem o quê? Um menor acesso às chamadas instrução e informações necessárias para o quê? O desenvolvimento próprio, né? Enquanto os grupos mais ricos possuem um maior nível o quê? Estrutural, justamente para investirem, né, na chamada renda e também largos benefícios, né, advindos dela. Né? Para Rousseau, né, a desigualdade é extremamente a divisão social do trabalho com a criação da propriedade. Resumindo, né, quando se fala nessa questão, é o seguinte, né, que os pobres, eles possuem justamente, eles não têm acesso a informações, e aí e também ao desenvolvimento social. E isso permite o quê? Isso faz com que eles possam, com que essa classe social tenham maior dificuldades, né, maiores problemas, principalmente relacionados à qualidade de vida, devido a essa falta de informação e também de acesso ao desenvolvimento, né? Então, se a possibilidade é muito mais, a possibilidade para essa classe social é muito menor do que para a classe social da burguesia, a classe social mais rica, né? Então, a Rousseau também afirma, né, sobre esse sentido, né, do envolvimento, né, dessa classe social justamente com a desigualdade social, né? Então, são elementos que envolvem, né, todas essas características. Vamos dar continuidade. E extremamente relacionada à questão do trabalho também, né, galera? Né, nossos alunos e nossas alunas do EJA. É importante que vocês possam ver sobre a questão do trabalho, né, que são totalmente influenciadas por meio desse acesso. E outro pensador famoso é Marx, né? Marx, ele enxergava a sociedade a partir do que é conhecido de lutas de classes, né? E via a desigualdade manifestada a partir do quê? Do desequilíbrio entre burguesia e trabalhadores, que no caso é o proletariado, né? Então Marx, ele tinha justamente, ele ele trabalhou com essa questão das lutas de classes, né? Com essa ideia e via claramente essas alterações, né, na sociedade. E via sobre essas lutas que tinha na sociedade, né, entre a burguesia, que é justamente o grupo que detém um poder político e econômico, contra o proletariado, que é justamente a classe trabalhadora, né, que são aquelas pessoas que trabalham justamente
para manter o luxo da burguesia, né? Então, são pensamentos que Karl Marx propunha, né, para entender também, né, que a gente pode trabalhar a partir dessa realidade da desigualdade social. Vamos dar continuidade? E Weber, ele trabalhou com a ideia da estratificação social, né? No caso, no sentido de que no campo da economia, né, do poder e também no acesso à renda, né? Ele trabalhou sobre a chamada ideia do controle social, né, que envolvia todo esse contexto, né? A desigualdade social, ela pode ser também intelectual, econômica e sob qualquer outra forma materializa-se aqui no chamado espaço social, né? As cidades são lugares onde expressam verdadeiramente essa desigualdade social, principalmente pela chamada diferenciação econômica, né? Então é nítido, mas tudo isso ocorre por quê? Por questões históricas, né, que submetem os cidadãos a viverem essa realidade. Então, a cidade é um exemplo claro, né? Então é na cidade, que na área urbana, isso também ocorre na área no campo, né? Assim, a gente consegue visualizar isso no campo também. Mas na cidade é nítido, né? É uma forma mais nítida essa questão da desigualdade social. Inclusive, naquela imagem que eu mostrei para vocês no início da aula, mostra claramente essa desigualdade. De um lado, você vê pessoas morando em ambientes, né, totalmente sem condições, né? Ali em casas bem amontoadas, em favelas. De outro lado, você vê grandes mansões, grandes casas com construções com muito luxo. Então, isso é o que ocorre nas cidades. Então, é nítido a gente ver a chamada desigualdade social no espaço urbano. Vamos dar continuidade. E, além disso, há um processo, né, um exemplo também que envolve a questão da escravidão, né, relacionadas também ao espaço social, né, ao espaço geográfico, a toda essa configuração no sentido de entender, né, toda essa dinâmica que tem, né, principalmente relacionada à escravidão, que eu falo no sentido do processo, galera, nossos alunos e nossas alunas do EJA, no sentido de trabalho, de modo de organização, no sentido de trabalhista, né? E muitas sociedades são conhecidas por serem a própria visão da desigualdade, né? Como, por exemplo, muitos países africanos, outros centros periféricos do mundo também. Então é nítido, né, que vê essa desigualdade, né? Ao mesmo tempo, nós temos grandes metrópoles mundiais como França, Nova York, Tóquio, Londres, né? Onde a desigualdade ela é uma forma de manter a sociedade mais humana, né? Onde há uma forma, há uma questão, né? São áreas onde há toda essa dinâmica, né, da desigualdade social, das lutas de classes e tal. Então, assim, é nítido que a gente percebe, inclusive, no contexto global, no contexto da dinâmica do planeta Terra, principalmente na dinâmica dos países, essa desigualdade social, né? Em países que têm melhores condições de vida, né? Países onde tem justamente o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, maior, né? Onde as pessoas têm acesso à educação de qualidade, à questão de saúde, a salários melhores, e você vê claramente outros países onde, por exemplo, países africanos, onde há um IDH mais baixo, né, onde há uma qualidade de vida menor, onde as pessoas elas não têm tanta condição financeira, onde há uma desigualdade social, né, apesar que a desigualdade social ela ocorre em todos os países. É nítido, né, que há pessoas, né, que têm uma condição financeira melhor e pessoas que têm condição financeira maior. Mas não só na questão financeira, mas na questão social, na questão que envolve também os aspectos de vida, né, de convívio, né, da própria sociedade. E é isso, né, nossos alunos e nossas alunas do EJA, né? Mas nós estamos encerrando aqui, né, a nossa aula de EJA de hoje, né, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e até a nossa próxima aula, né, comigo, professor Bruno Ferreira. Obrigado.